Hoje vamos entrar em um dos temas mais fortes do Apocalipse. Os 4 cavaleiros. Muita gente olha para essa visão com medo, como se João estivesse descrevendo acontecimentos modernos. Ou seja, guerras futuras sem fim ou sinais do nosso tempo. Mas quando o Apocalipse é lido no seu próprio prazo, dentro do juízo contra Jerusalém e do encerramento da antiga aliança, os cavaleiros deixam de ser mistério solto e passam a revelar uma sequência de juízo profético, firme, ordenado e profundamente bíblico. O primeiro erro é arrancar os cavaleiros do tempo do próprio Apocalipse. João não escreveu uma revelação indefinida para milhares de anos depois, não, mas uma profecia marcada por urgência. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, declara: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Portanto, a visão dos selos pertence ao juízo que se aproxima daquela geração. Porque, na verdade, a palavra Apocalipse, ela tem também o seu significado, o seu entendimento a respeito do assunto para aquela ocasião. A palavra Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo sobre o fim da antiga era judaica, mostrando em linguagem profética o juízo contra Jerusalém, a queda da antiga ordem, ou seja, a queda da antiga aliança e a manifestação do reino consumado. Portanto, as bestas, trombetas, selos e taças representam poderes religiosos e políticos do primeiro século, culminando no juízo de 70 d.C. Quando o templo caiu e a antiga aliança perdeu sua função, o livro não foi escrito para assustar gerações futuras, esse livro do Apocalipse, mas para revelar aos cristãos daquele tempo que Cristo já reinava e viria em juízo naquela geração. Como, por exemplo, o Apocalipse capítulo 1, versículo 1, que diz que a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Essa palavra brevemente estava dentro dos enquadros, dos limites daquela geração. Por exemplo, Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 24, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E isso aí é o fato de o livro do Apocalipse falar com palavras de brevidade, ou seja, que brevemente deviam acontecer. Então, dentro daquela geração. Portanto, o cavalo branco abre a cena como símbolo de conquista liberada pelo próprio Cordeiro. Não é tecnologia, não é chip, não é um cartão, nem controle moderno. É linguagem profética de domínio e avanço judicial. Apocalipse capítulo 6, versículo 2 diz: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um marco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. A coroa foi dada, mostrando que nada ali age fora da soberania de Cristo. Depois vem os sinais de conflito, violência e escassez, exatamente como Jesus havia anunciado ao falar do fim daquela era. O cavalo vermelho aponta para a espada, o cavalo preto aponta para a fome, a balança e o raciocínio, ou seja, o cavalo preto, né, aponta para a fome, e mais
a balança e o racionamento. Entendeu? Mateus capítulo 24, versículo 7 registra: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Jesus não estava falando do fim do planeta, mas das dores que antecederiam o juízo sobre Jerusalém. O quarto cavaleiro reúne a força final da devastação: mortes, Hades, espada, fome, mortandades e feras. Essa linguagem ecoa as maldições proféticas que vinham sobre uma terra rebelde, quando Deus julgava um povo infiel. Apocalipse capítulo 6, versículo 8, afirma: e olhei, e eis um cavalo branco, ou seja, eis um cavalo amarelo, isso. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o Hades o seguia. E foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, para matar com espada e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. A quarta parte mostra juízo delimitado, não destruição universal do planeta. A chave final está nas palavras de Jesus Cristo sobre Jerusalém. O Apocalipse não inventa outro cenário, ele amplia em linguagem simbólica o mesmo julgamento anunciado nos evangelhos. Lucas capítulo 21, versículo 22 declara: porque dia de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Os quatro cavaleiros são o movimento do juízo consumado até 70 DC, quando a antiga cidade, o templo e o sistema da antiga aliança foram removidos. Portanto, meu prezado irmão, minha prezada irmã, você não precisa viver assustada ou assustado com cada notícia, cada guerra e cada crise, como se os quatro cavaleiros estivessem cavalgando hoje contra você, ou que o Apocalipse tivesse uma profecia, uma revelação que fosse se cumprir nos nossos dias. Não se preocupe com isso. Isso, na verdade, foi tudo uma revelação em cumprimento para os dias em que aquilo foi escrito. Na verdade, foi para aquela geração. Jesus te afirma nos registros aqui de João capítulo 14, versículo 27, diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz os dou. Não vos la dou como o mundo a dá. E não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Se você foi ensinado a olhar o Apocalipse como a ameaça permanente, entenda, esse medo religioso rouba descanso e confunde sua relação com Deus. Porque a palavra, como já expliquei, Apocalipse, é a revelação de Jesus Cristo sobre o fim da antiga era judaica, mostrando em linguagem profética o juízo contra Jerusalém, a queda da antiga ordem e a manifestação do reino consumado. Portanto, o apóstolo Paulo, ele fala aos Romanos capítulo 8, versículo 1, dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, isso já é algo importante para que você acalme a sua mente, fique tranquila, na paz e desfrute o reino de Cristo, da qual estamos vivendo. Porque o juízo dos cavaleiros caiu sobre a antiga ordem, ou seja, sobre a antiga aliança. Você vive na realidade da reconciliação em Cristo. Também não entregue sua mente a pregadores que usam símbolos bíblicos para controlar você pelo pânico. O reino não está esperando os cavaleiros terminarem uma missão futura. O reino já permanece firme. O livro de Hebreus está escrito: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus
agradavelmente com reverência e piedade. Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Você serve a Deus com firmeza e não com temor. Quando o medo voltar, responda com entendimento. Deus não habita longe de você esperando uma catástrofe para agir. Deus habita em você pelo Espírito de Cristo. João te consola nas suas palavras. João escrevendo a sua primeira carta em João capítulo 4, versículo 18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança para fora o temor. Porque o temor tem consigo a paz, a pena, na verdade. E o que teme não é perfeito em amor. A verdade consumada expulsa o medo de forma uma consciência e você possa ter uma consciência tranquila, segura diante de Deus. Meu muito obrigado por acompanhar este estudo sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Esse tema precisa ser lido com seriedade, sem sensacionalismo, sem medo religioso, sem deslocar a profecia para fora do prazo que a própria Escritura estabeleceu. Se este estudo fortaleceu seu entendimento, deixe seu like, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. Isso ajuda mais pessoas a saírem da confusão escatológica e compreenderem a obra consumada em Cristo. Para você continuar dentro do mesmo tema, recomendo os 2 vídeos do nosso canal. O nosso canal, o nome é Escatologia Consumada. O primeiro tema do primeiro vídeo é a destruição do templo e de Jerusalém, o encerramento da antiga aliança. E também o outro vídeo que tem como tema quem eram as 2 testemunhas do Apocalipse. Portanto, os 2 vídeos, os dois links estão aqui na descrição. Que Deus continue nos abençoando fortemente e até o próximo vídeo.